Paz do Senhor, seja bem-vindo você que está chegando aqui a mais um episódio aqui do Crente Podcast. Já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Hoje eu estou trazendo aqui mais um convidado especial com um testemunho forte, impactante, que é o nosso pastor Ricardo Cabral. Amém? Hoje ele vai abrir o seu coração aqui para mim, para você, vai contar a história dele, o testemunho dele, da onde Deus tirou ele do lamaçal do pecado, transformou, renovou. Hoje ele é servo de Deus, pregador, prega a palavra, prega a palavra. Ele que viveu na homossexualidade, na promiscuidade, e ele recebeu uma cura da AIDS, né, Sim. Pastor? Hoje ele vai contar como ele recebeu essa cura. Então fique aí nesse vídeo, não saia, porque eu creio que Deus vai falar com você nesse podcast de hoje, tá bom? Então fique aí, não saia. Então hoje, o meu convidado é o pastor Ricardo Cabral. Ele é da igreja Assembleia de Deus Resgatados pela Fé, do pastor Rony Oliveira. Olha só, o pastor Rony Oliveira já veio aqui, contou seu testemunho, está disponível aqui no canal, é só você digitar aí, pastor Rony Oliveira, do Crente Podcast, e também a esposa dele também veio, que é a pastora Lurdinha, só você digitar lá, pastora Lurdinha, no Crente Podcast. Ela também contou seu testemunho, que foi sensacional, foi maravilhoso. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. O pastor que está aqui hoje, que é o pastor Ricardo, congrega também, né, pastor? Com Sim. O pastor Rony Oliveira. E ele tem 37 anos, é casado, tem um filho. Olha só que maravilha, Amém. Né? E paz do Senhor. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Amém. Né, de você estar sendo instrumento, juntamente com a tua esposa. Também a vida do pastor Rony, da pastora Lurdinha, pela indicação, e eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado, tanto Amém. Na vida de vocês e na vida de quem vai clicar o play nesses vídeos que está dentro do Crente Sim, Podcast. Com certeza, e eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Amém. Gravar É uma honra para mim. Nosso. Pra Amém. Mim. E vamos conhecer como que foi aí, como que foi a sua vida, como foi a tua infância. Como que você entrou na homossexualidade? Amém. Então, eu vim de um casal, o pai alcoólatra, né? Uhum. Mamãe não crente, mas também que nunca se identificou assim com outro tipo de religião, né? Uhum. E quando eu tinha 1 ano, minha mãe se separou do meu pai, porque ele tinha muito problema com álcool, né? Ela sempre se via sozinha, sempre estava sozinha, então ela decidiu se separar. Quando eu tinha 4 anos, ela casou com o meu padrasto, né? E eu creio que, Rafael, em toda quebra de aliança, vem uma maldição junto, né? Quando você não conhece a Deus, né? Uhum. E geralmente nessas maldições, elas refletem nos filhos, uhum. né? Então, ali, eu creio que quando minha mãe separou do meu pai, eu já trouxe algo comigo, porque um trauma é criado através de um divórcio na vida dos filhos, e que uma mãe nunca vai ser um pai, e um pai nunca vai ser uma mãe. Então, eu quero dizer, se você cresceu sem a mãe, ou sem o pai, ou sem os dois, não generalizando, mas sempre tem um trauma que vai desenvolver na sua vida e você vai ter que tratar isso, já gerou né? um abandono, né? Essa questão. Então, involuntariamente, a autoridade paterna foi passada para o meu padrasto, né? E por várias vezes ali, ele me bateu muito quando eu era pequeno. Quantos anos você tinha? Minha mãe casou com ele, eu tinha 4 anos, né? Então, ele me bateu muito porque eu era uma criança terrível, 4 anos é uma fase de desenvolvimento ali. Então. E eu crescendo, eu vendo aquela situação, então, automaticamente na minha
cabeça, eu tinha ele como... Ele não é meu pai. Então, por que ele está fazendo isso comigo? Né? Por que ele me bate assim? Por mais que eu respondia a minha mãe, eu era uma criança. Sim. Né? Então, conforme eu fui crescendo, isso foi criando uma revolta dentro de mim. Você queria que sua mãe voltasse com seu pai? Não tinha essa vontade, porque o meu pai ele nunca foi uma pessoa interessada no filho. Entendi. Né? Ele era interessado na vida que ele vivia, né? Ele bebia muito, né? Então, a mente dele já era voltada para isso, né? Ah, sim. Ele tinha prazer de falar que tinha um filho, mas não de estar com o filho. Você entendeu? Entendi. Ele falava o que não vivia. Vamos dizer assim, né? Então, eu cresci nesse meio, né? O meu padrasto tendo que tomar ali as rédeas de casa, né? Eu tenho mais 3 irmãos por parte dele, né? E automaticamente eu não aceitei muito essas correções, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eles conheceram a Jesus. Eles foram se separar numa advogada, chegaram lá, a advogada era cristã, e assim eles conheceram a Cristo e começou a ir para a igreja. Né? Eles começaram a ir para a igreja. E eu automaticamente comecei a ir para a igreja juntamente com eles. Né? Comecei a louvar nas igrejas. A gente era de uma igreja que chamava Primitiva da Paz, onde ali eu vi muitas coisas acontecerem, muita gente vomitando obra de macumbaria. Na minha infância foi tudo isso que eu vi. Muita gente, demônios que se manifestavam, mordia a coluna da igreja com a boca. Nossa. Era coisas assim. Misericórdia. Então eu tinha assim experiências visuais que me marcaram minha infância, né? Só que o que mais me marcou eu não entendia, né? Como ele é crente e faz isso dentro de casa. Você entendeu? Ele não imaginava o que ele estava criando em mim. E outra, eu estava dentro da igreja por eles. Né? Eu não tinha uma experiência com Cristo, né? Eu não tinha tido um encontro ainda com Cristo, né? E era naquele tempo assim que você não podia ligar na MTV, que era do demônio. Né? Sim, não sim. pode. Sim. A MTV não é ligada aqui nessa casa, tipo assim, né? Mas e depois que eles aceitaram a Cristo, ainda ele continuou te batendo? Sim. Por situações, vamos dizer assim, que eu era desobediente ou que eu respondia à minha mãe, né? Mas ele te batia de espancar, de não, machucar? Era cinta mesmo. Cinta, Tá. assim, né? Entendi. Eu vou chegar Tá. na última vez. Entendi. Né? E então eu não conhecia a Cristo, né? Então eu comecei a ir para a igreja obrigado, né? E aquilo entendi. foi me trazendo raiva, sabe? Assim, aquele asco da igreja, né? Porque cristão era eles, eu ainda não era. Por isso que você que é filho, né, ou filha de pais que são cristãos, você tem que entender a partir de hoje que você tem que ter um encontro com Cristo. Você tem que querer esse encontro, né? Você tem que querer essa transformação na sua vida. Você tem que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador também da sua vida, né? Porque os seus pais lá no final não podem te salvar, né? Então você tem que reconhecer isso. Então eu não era esse jovem, né? Aí vamos pular para a última vez que isso aconteceu. Eu lembro que ele me bateu e eu fui tomar banho em seguida. E eu vi que minhas costas estavam roxas quando eu entrei no banheiro, né? E daquele dia, então, eu fui para casa do meu pai. Lá estavam meus avós, né? Não falei para minha mãe para onde eu ia, tipo, fugi de casa, né? Minha mãe não sabia para onde eu ia, enfim, ela chegou chorando lá na minha avó, imaginou que eu estava lá. E fiquei aquela semana lá na casa dos meus avós, né? E quando eu me dei por si, eu e meu padrasto já não tínhamos mais contato labial, né? E nem familiar. Eu entrava num cômodo, se ele tivesse, ele saía. Se ele chegava e eu estava, eu saía. Começou aquela divisão no lar, né?
Mas eu perguntava, mas como minha mãe deixa isso acontecer? Como minha mãe não se posiciona, né? Defendendo o filho dela, Sim, né? sim. Ou ele como cristão, como que ele não para com isso, né? Então, para mim foi muito difícil. Então, na primeira oportunidade que eu tive para sair da igreja, eu saí. Na primeira oportunidade. A sua mãe não te defendia. Não, eu não entendia por que ela não me defendia. Entendi. Né? Certo. Porque eu era filho dela, então a minha única defesa ali era Você ela. esperava que ela te defendesse. Hoje eu já tenho a resposta, né, Entendi. da própria boca dela, mas no tempo era isso que acontecia. E quando chegou ali nos meus 13 anos, eu comecei a sentir atrações por homens, né? Comecei assim tipo assim, se eu fosse para esse lado, eu tinha que esconder por causa da igreja, né? Só que ao mesmo tempo eu sabia que para mim estar na igreja, eu não podia estar daquele jeito, né? Eu tinha que mudar. Só que veio tão forte aquilo em mim que eu tinha que sair. Eu tinha que sair, eu não podia continuar ali na igreja, porque na minha cabeça eu estaria errado, né? E realmente, né, na minha concepção, para minha vida, seria errado. Então, quando eu tinha ali uns 13 anos, eu comecei a sentir essa atração sexual por homens, né? Me descobri sexualmente sozinho, né? Através de pornografia encontrada em casa mesmo, né? Isso que eu ia perguntar. Isso começou com eu não tinha essa malícia. Isso né? começou com a pornografia. Pornografia. Então, Você quando não foi eu abusado achei... por ninguém, Não. Eu achei esse material dentro de casa, não era um material homossexual, mas aquilo ativou. Né? E eu sabia que se eu fosse pro lado do homossexualismo, aquele momento eu era muito novo, eu tinha que esconder. E assim eu escondi por 2 anos. Por 2 anos. Aí quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a ter o meu primeiro contato homossexual, né? Que foi com um rapaz que estudava comigo, né? Ali não foi um relacionamento sexual, só foi um relacionamento de ficar, né? Ficamos 10 meses juntos e ali eu sempre mentia para minha mãe porque eu falava que a prima dele era a minha namorada, porque eu não podia, né, falar. Sabia o posicionamento deles, né, por serem cristãos. E quando isso passou, ali terminamos. Aí uma amiga minha falou para mim assim, que se eu fosse contar para minha mãe, tudo que ela me dissesse era para mim fazer o contrário. Tipo, se ela falasse, você não vai sair, você vai. Ela falou, se você ficar, você vai. Aí eu falei assim, tá bom. Uma amiga? Uma amiga, né? Entre aspas, né? Amiga do Satanás, né? Misericórdia. Pra já ir contra. E a rebeldia entrando. Já, né? Em seguida. Você não recebeu algum ensinamento dizendo que aquilo era errado? Não, Você não tinha... Boa. Você não pensava, eu tô fazendo algo errado? Não, sim. Tinha conflito sim, dentro mas de você? Quando eu sim, mas quando foi para mim entrar no homossexualismo, foi uma confusão psicológica muito grande. Por quê? Eu tô indo contra a natureza, né? E então eu não me confundi muito assim com a ideia de estar errado ou de estar certo. Eu sabia que era errado, né? Mas eu estava sentindo. E o gay, ele acha que ele não está errado por quê? Porque ele sente, né? Ele sente a atração pela pessoa do próprio sexo, né? É igual eu chegasse hoje e falar assim, Rafael, a partir de hoje você vai gostar de homem. Você ia conseguir? Não. Então, é a mesma coisa para o homossexual. Se não tiver um toque divino, ele não sai. Você entendeu? Entendi. Então, eu creio que a libertação, ela existe, só
por Cristo, né? Se você decidir, a partir de hoje... Não, mas se não for o momento de Cristo te tocar, a pessoa não consegue. Não consegue. Eu me recuso, eu respeito todas as pessoas que são homossexuais, respeito, né? Sim. Mas não concordo com a prática. Sim. Mas eu me recuso a acreditar que eles são felizes. Sim, não são. Eu me recuso a acreditar Não que são. isso é uma felicidade. Ó, no tempo do Orkut... Não adianta enganar, não adianta enganar, entendeu? Eu lembro, no tempo do Orkut, e quem é desse tempo e for homossexual vai lembrar muito bem dessa comunidade. Tinha uma comunidade que se chamava assim, Eu Adoro Drag Music MP3. E um dia fizeram uma enquete lá. E era uma enquete dentro de uma comunidade gay. Sim. Gay. Se existisse uma pílula para você tomar e você mudar, você deixar de ser gay e ser hétero, você tomaria sim ou não? E tinha as opções. O sim ganhou de disparado. Você entendeu? Porque é exatamente isso que você disse. A pessoa ela não é feliz. Ela é como se ela se armasse. Ela cria uma postura, um personagem, né? Sim. Por um xingo na rua, por uma olhada de exclusão, né? De julgamento. Então, o homossexual ele cria um personagem para que ele consiga seguir. Você entendeu? É isso que acontece, né? Para que a pessoa consiga viver aquela identidade que ela está sentindo naquele momento, né? Então, quando chegou ali nos 15 anos, cheguei na minha mãe, né? Contei. Acho que eu nunca vi minha mãe lendo uma Bíblia tanto como eu vi naqueles últimos 3 dias, né? Depois que eu contei, né? Então, contei para minha mãe, fiz o que essa amiga disse, né? Não obedeça, né? Tudo que ela falar, você faz contra. E naquele tempo, ninguém da igreja que meus pais eram, minha mãe e meu padrasto, veio atrás de mim. Que é o que mais me pegou no tempo. Ninguém veio, olha, se você quiser uma ajuda, se você precisar de uma oração ou algo do tipo, a gente está aqui. Não, mas nenhum deles vieram, né? Desprezaram. Então, eu acho assim que a igreja antiga, né? Hoje tem muitas igrejas que já são preparadas para receber esse público, né? Mas naquele tempo, não. Muitas igrejas não eram preparadas para lidar com essa situação, né? Sim, sim. Um homossexual aqui, o que a gente vai fazer agora? Era feito piada, né? Ou era assim, vai pro inferno. Vai pro inferno. Ele vai pro inferno e acabou. Você entendeu? Não tinha um respaldo. Como se tivesse condenado e não tem mais jeito. Era assim, né? Tipo isso, né? Ou a religiosidade mesmo, né? Não deixava as pessoas colocar na frente o amor, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem que pregar a verdade, né? Mas se você chega já de cara pra uma pessoa, olha, você vai pro inferno, pronto, perdeu a alma. Você concorda? Sim. Né? Não deixando de deixar claro o que o evangelho é pra pessoa, né? Mas tem coisas que tem que ser devagar. Com algumas vidas, cada um é diferente, cada um passou por algo diferenciado, né? O próprio Espírito Santo, ele é assim, né? Ele é assim, né? Trabalha de multiformas, né? Multiformas. Então, aí quando eu assumi, eu entrei de cabeça já no homossexualismo. Aí foi de cabeça mesmo. E entrei numa idolatria muito grande por bandas, né? Entrei no mundo do goticismo, né? Me vestia só de preto, pintava a boca de preto, coloquei 5 piercings, 3 labial. O que é goticismo? Goticismo é gótica, né? Pessoas góticas, né? Que se vestem de preto, gostam de músicas mais obscuras. Gostam de ficar diferente. Estranho. Isso, preciso ser, é o que eu te disse, preciso ser diferente agora, né? Já que eu tô entrando nisso aqui. Então, é aquelas pessoas que pintam, faz o olho ficar todo preto assim? É isso? Eu andava assim, pintava batom preto, olho preto, essas coisas. Porque é largador, né? Aí que começa a acontecer quando uma pessoa nega Cristo e entra na rebeldia? Ela começa a ferir o corpo. Né? Aí você pode ver, não todos, mas quando uma pessoa desvia, vê uma das primeiras coisas que ela faz: tatuagem. Uma das primeiras coisas que ela faz: piercing.
Por quê? Verdade. O inimigo ele veio para deturbar. Porque se Deus nos comprou corpo, alma e espírito, ele comprou tudo. Né? Se ele comprou o corpo não é nosso. Então o que o inimigo quer? Deturbar. E ele quer que você faça o quê? Fira o corpo. Né? Sim. Então se Deus comprou, eu não preciso fazer uma cruz, eu não preciso colocar uma mensagem bíblica, né? na pele. Sim, e tudo claro. mais. Então o inimigo ele quer isso, ele quer que você fira o corpo quando você larga Cristo. Né? E assim, no meu caso, foi os piercings, né? Coloquei os piercings e tudo mais e fui entrando em relacionamentos, cheguei a morar junto com 2 pessoas dentro do homossexualismo. Eu entrava em salas de bate-papo no telefone fixo ainda, ia encontrar pessoas que eu nem conhecia, nem sabia quem era. Eu com 19 anos eu fui embora para o Rio de Janeiro sem conhecer a pessoa, só tinha visto foto ao ponto de eu chegar lá e acontecer algo, né, terrível. Meu Deus. Né? E a irresponsabilidade. Quando eu viajei para esse estado que é o Rio de Janeiro, cheguei lá, fiquei 1 semana sem ligar para minha mãe, só imagina. Ela desesperada. 1 semana depois, liguei pra ela. Ela não conseguiu nem falar no telefone, né? Porque ela achou que eu tava dentro do porão, esquartejado. Mãe, né? Nossa. Porque, Meu Deus, imagina a claro, preocupação, né? Preocupação. Então você vê, Rafael, quando a pessoa larga Jesus, ela fica rebelde, irresponsável, né? Revoltada, né? E ninguém me toca. Como uma pessoa mal educada, não todos, né? Mas isso foi o que veio na minha vida, né? A sua mãe orava por você? Clamava por você? Sim. Eu creio Ela que... falava pra você, deixa essa vida, conversava com você? Pra minha mãe entender que não ia ser por muito falar, demorou. Acho que uns... Ela brigou com você? Brigava? Muitas. No começo, eu entrei com um relacionamento e eu queria enfiar a goela abaixo deles, né? Então, imagina, o filho, um enteado, eu entrei com um rapaz dentro, eu queria que eles aceitassem de todo jeito, né? Então, no comecinho, assim, foi uns 4 anos bem difícil. Os 4 primeiros anos foram os 4 anos mais difíceis, assim, porque a minha mãe e meu padrasto, eles não souberam lidar com a situação, assim, no começo, né? Mas você frequentava a casa deles normalmente? Sim, porque assim, quando eu me assumi, a minha mãe e meu padrasto achou por bem eu morar numa casa à parte. Entendi. Entendeu? Porque meu padrasto achava que eu ia influenciar os filhos dele. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Com essa vida. E eu até creio que sim, porque adolescente, eu não tinha limites. Né? O adolescente, quando ele quer impor algo, ele se torna invasivo, né? Então eu não tinha limites. Então até poderia ser, mas eu tive que morar numa casa à parte mesmo, né? Por tudo que eu vivi, Sim. né? Por tudo que eu enfrentei, foi bom mesmo ter morado fora da casa deles, né? Né? Naquele momento. Entendi. Então eu creio assim, que... Você bebia, fumava? Bebia. Com 14 Bebia anos muito? eu conhecia a bebida e o Começou a beber. cigarro. Né? E para você ver como o inimigo é sujo, né? Quando o vício entra na nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu fumava e minha pressão caía. Mas eu não conseguia largar. Então, onde eu estava, acendia um cigarro, eu ia passar mal. Acendia e foram 11 anos assim. Fumando, passava mal. 11 anos? 11 anos. Fumando e a pressão caía. E o que o vício faz? Ele te aprisiona, né? Porque o trabalho do inimigo é ferir o corpo, né? É tentar estragar o corpo, né? Com o álcool, com as drogas, o cigarro, né? Ele quer te prender, ele quer te laçar nisso, porque eu até cheguei a perguntar, que eu fui pregar numa igreja fora esses dias, e eu perguntei para as pessoas que se a gente poderia antecipar a nossa morte. Aí uns ficaram assim, sim e não. Deus tem controle de tudo? Tem. Eu acho Mas que você sim. pode antecipar a morte? Sim ou não?
Aí a igreja ficou dividida. Aí eu falei assim, se você não cuidar do seu corpo, Sim, você pode antecipar a sua morte. Pode. Entendeu? Aí chega lá diante de Deus, Deus vai falar o quê pra você? É a sua escolha? Você não cuidou do que eu te dei. Sim. Você entendeu? Com certeza. O meu pai morreu do álcool, infelizmente. 39 anos no álcool e ele acabou falecendo do álcool, né? Conhecia Cristo, chegou um tempinho, largou, se batizou, virou baterista da igreja, mas ele não conseguiu. E infelizmente ele morreu no álcool. Então, para você ver o que o inimigo faz. Sim. Né? Quando a pessoa não nega as coisas. Ele estava tentando fazer com você também, né? Isso, e eu entrei de cabeça na bebida, bebia aqueles corotezinhos todo dia. Todos os dias. Uma amiga minha chamada Simone, cada dia eu bebia um daquele. E eu não via que eu estava entrando na mesma que o meu pai. Né? Você vê o hereditarismo vindo, né? Prosseguindo com o filho. Você trabalhava na época? Você trabalhava do quê? Olha, quando eu tinha 15 anos, eu falo pra você que como Deus é bom, né? Quando eu era adolescente, eu não imaginava ser nada na minha vida. Um dia a campainha da casa da minha mãe tocou e eu atendi, era uma manicure que morava na mesma rua que meus pais. E ela falou que tinha um cabeleireiro na Moca que queria um adolescente para ele ensinar a trabalhar, para trabalhar no salão com ele, e se eu aceitava. E eu aceitei. E ali naquele momento eu entrei no salão, comecei a trabalhar 15 anos, e assim eu entrei na área da beleza também, né? E vim juntamente com todos esses anos trabalhando na área da beleza. Entendi. Né? O que Deus me deu, eu falo, né? Não foi nem eu que escolhi, né? Foi o Senhor que levou nas minhas mãos. Sim. E com toda essa promiscuidade e tudo mais, eu nunca dei valor àquilo que Deus me deu, né? Então tudo que eu ganhava era em boate, em bebida, em cigarro. E eu comecei a ser rodeado por amigos. Isso é muito bom você ouvir. Que não estavam comigo porque gostavam de mim, né? Era aquele que no meio da balada falava, me dá R$5, me dá 10, você tem 15 aí, né? Pra quê? Aí você dá. Pra beber, pra fumar, pra usar uma droga. Eu, graças a Deus, nunca usei drogas, mas você via o interesse dos seus amigos. Eu lembro até hoje que um dia meus pais fez um culto na sala e eu não subi nesse culto. E tinha uma missionária maravilhosa, a missionária Mari. E ela falou, cadê o seu filho mais velho? Chama ele lá. Aí foram me chamar e falou assim, olha, Deus manda te dizer que você não tem amigos. E Deus vai te mostrar que você não tem amigos. E ela falou assim, e vão te fazer um convite essa semana. E o laço está armado para você. E Deus manda te dizer, não vá. Aí você fica em alerta, né? Porque mesmo eu estando fora, eu tinha aquele alerta, né? Na cabeça. E o engraçado, Rafael, é que mesmo vivendo tudo isso, pode ter sido diferente com outros, mas é como se eu soubesse que todos os dias o Espírito Santo sempre me incomodou. E eu sabia que um dia eu ia servir ao Senhor. Eu só não sabia como. E da maneira que eu estava, eu também não podia. Mas eu sabia. Eu tinha aquela vontade. Eu achava bonito. A gente veio de igreja pentecostal, né? Assembleia. Os ternos. Eu sempre admirei essas coisas, né? Então, eu fiquei atento naquela semana para a revelação daquela missionária, né? E ela falou assim, Deus vai te mostrar que você não tem. Aí eu falei, fiquei com aquilo no meu coração. E naquela semana que choveu de convite para mim sair, para mim ir para lá, para mim ir para cá, a minha mãe é prova disso, testemunha que eu fiquei a semana inteira em casa, porque eu ouvi o que Deus falou, mesmo estando fora, e obedeci. Fiquei ali, né? Para que nada por mim viesse a acontecer. Sim. Mas a vida promíscua vinha, tinha relações sem se preservar. Você chegou a morar com homens? Sim. Morar junto? Cheguei inclusive? 2 vezes. Duas vezes com 2 pessoas diferentes, né? Não juntos, né? Separados, né? Relacionamentos diferentes. E depois daquele quarto ano que eu falei pra você, que foi bem difícil,
que eu vim com uma segunda pessoa, para você ver, né? A vida homossexual, ela é rotativa. É muito, muito, muito difícil você ver um par homossexual com uma pessoa só. Tipo, é como se não prevalece. Não fica, né? Porque tem essa promiscuidade, né? Tem essa rotatividade de pessoas na vida Por que não fica? Eu creio você acha que que é não o que fica? age mesmo na vida homossexual. Porque se não fica, tem as traições. Se fica, tem as traições. Né? Tem essa ação maligna mesmo. É alguma né? coisa momentânea ali que Olha, na hora, eu falo pra depois você, esfria? Rafael, que Como que é isso? É algo carne mesmo, né? É. Carne mesmo. A gente entrando já na parte sexual, né? Deus fez. É mais para satisfazer a vontade da carne do que... É a atração mesmo, né? Eu Atração? creio que é aquilo que eu te disse. O inimigo ele vem e deturba o que Deus faz. Igual a mulher e o homem. A gente entrando na parte sexual e neurológica, Deus fez o homem com uma necessidade maior sexual. Sim, A mulher tem, mas menor. menor. Né? Então, o que o inimigo fez? Ele implantou o sentimento deturbado e uniu os dois. Então, imagina 2 homens juntos. Você entendeu? É isso que o inimigo fez e faz Sim. em muitas vidas, né? E eu quero dizer para você que se você é homossexual, eu não estou aqui para te atacar e nem para dizer que eu sou melhor que você. Eu estou aqui para dizer que há um Deus que pode mudar se você deixar. Porque o inimigo, ele não vai perguntar para você se você deixa ele agir na sua vida, não. Ele é invasivo, ele vem agir. Deus não. Deus, ele é gentil. Se você deixa ele entrar, se você permite ele entrar, ele entra. Mas ele entra mudando. Com certeza. Né? E toda essa promiscuidade chega o grande dia. Do quê? Um dia eu estava trabalhando no salão e passou um senhor na porta do salão. Né? Eu com toda essa bagagem sexual. E ele passou e ele foi no salão da esquina. Nisso eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele cortava cabelo de homem. E eu falei para ele, vou esquentar a comida e subo. Em seguida, esquentei e subi. Quando eu voltei, aquele senhor que tinha passado na frente do salão estava cortando o cabelo com ele. Aí ele falou, olha, Ricardo, olha esse varão, ele é lá de Salvador, Deus já usou ele aqui para falar comigo. Aí eu falei, ai, que bênção. Eu falei, Pai do Senhor. Ele falou, Pai do Senhor, ele falou, eu vim aqui para São Paulo para uma grande obra, porque Deus falou para mim que ele tinha 3 altares para consertar. Então, eu vim aqui, eu falei para Deus, quais são esses altares? E o Senhor falou, vai lá que eu vou te mostrar. E ele falou assim, e Deus quer falar com você. Eu falei, amém. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, tem Bíblia aqui? Eu falei, tem. Ele falou assim, pega a Bíblia, abra ela. Ele falou, e aonde os seus olhos bater, ele falou, você lê, que o Senhor se responsabiliza. Eu falei assim, amém. Aí eu lembro, não me recordo o capítulo, eu lembro que eu abri, quando eu olhei assim, aí eu li, ele terminou o versículo que eu falei, ele falou assim, Deus manda eu te dizer, varão. Ele falou assim, Deus faz a transfusão do teu sangue hoje. Aí eu falei assim, amém. Não entendi nada, não entendi, né, de cara, né. Mas ele falou, mas o Senhor me mostra claramente, o Espírito Santo está trocando o teu sangue. Aí eu falei assim, amém, recebi, né, meio que sem entender, e fiquei com aquilo. Sim. Aí passou-se o tempo. Quando eu conversei com uma amiga minha, a Mari e o Márcio, eles me convidaram para ir numa igreja, Comunidade da Graça, lá na Vila Carrão, né, que o Rodolfo Abrantes ia pregar. E eu fui muito fã de Raimundos na minha adolescência, né? E o homem abandonou a banda, sumiu, ele não tinha redes sociais, então quando ela me falou Rodolfo Abrantes, eu falei, não, Rodolfo Abrantes do Raimundos? Sim, ele vai pregar. E eu quero que você vá.
E eu num relacionamento de 5 anos com outro rapaz. Muito conturbado, muito duplo, né? Eu terminava com ele assim várias vezes, porque eu creio que o inimigo já pressentia o que ia acontecer, né? Chegou um tempo que eu não entendia o que eu estava fazendo com ele, porque eu não tinha mais sentimento, mas eu estava preso ali, naquele relacionamento, né? E eu fui para esse culto, ouvir o Rodolfo Abrantes pregar. Só que a minha vida assim, Rafael, ela sempre foi... Eu sempre tive uma admiração pela igreja, pelas coisas do Senhor. Entendi. Né? Então, eu sempre... A Fabiana Anastácio também é uma pessoa que eu admirava demais. Cheguei a conhecê-la, conversar com ela, mesmo estando fora da igreja. Você não tinha revolta da igreja, né? Não. Você não tinha? Não. Porque muitos homossexuais, eles criam a revolta da igreja. Você não tinha isso, né? Não. Eu sabia... Assim, às vezes eu Você era sabia meio o caminho. eu era meio mal criado, assim, com a minha mãe... Porque mãe, né, ela é persistente, ela quer ver o milagre, sim, né, a transformação, né? Mas você sabia o caminho, né? Que você tinha que Mas seguir. minha mãe sempre me falava, olha, hoje eu fui em tal culto e a irmã falou que era para mim contar os dias que uma grande libertação ia chegar na minha casa. Só que hoje, assim, era anos ainda, né? Que ela ia ter que esperar. Aí a gente vê como que o tempo de Deus não é o nosso, né? Por mais que a gente esteja passando por tribulação dentro de casa, e é uma das piores tribulações, né? É dentro de casa, né? Você está ali morando com uma pessoa que está totalmente fora do que você faz. Eu creio que essa é uma das maiores lixas na vida do cristão, né? Tanto a enfermidade, tanto uma pessoa que não é cristã. Porque sempre tem o choque, né? Sim. Mas nós, como os cristãos, temos que se posicionar de uma maneira boa. E fui para esse culto. Do que eu admirava, a igreja não era nada daquilo, não tinha o pentecostal, não era aquele movimento, né? Mas eu fui. Aí o Rodolfo Abrantes começou a louvar, e eu ali prestando atenção, e começou a pregar, ele pregou no livro de Eli, né? Rufino e Finéias, né? Aí em seguida ele falava de Samuel, e eu prestei tanto atenção naquele dia, eu prestava tanta atenção, que no final ele falava assim, na pregação, que ali naquela noite tinha muitos missionários enterrados. Tinha muitos evangelistas, muitas missionárias que estavam enterrados, muitos pastores que o chamado estava enterrado. E ali naquele momento o Senhor começou a falar muito comigo, porque eu queria servir a Deus. E às vezes, assim, eu estava no meu quarto e eu falava, Deus, se isso é errado, então o que eu estou fazendo aqui? Porque você sente, é o que eu falei. O Espírito Santo estava te incomodando ali, né? Sim. Estava te incomodando ali para você. Eu falava, mas se é errado, eu falei, o que eu faço? Você está entendendo como a pessoa não tem o que fazer se Cristo não entra em cena. Né? Ela vai viver aqui. Mas você não tinha força para sair dali. Não tem. Eu creio que tinha muitos livramentos, porque até então eu era respaldado de oração, né? Sim. Minha mãe, a igreja que ela estava, enfim. E aquela palavra falou tanto comigo que eu automaticamente fechei meus olhos e comecei... Parece que virou uma maquininha, assim, minha mente. Eu falava com Deus assim, Deus, se Ele falar, eu vou. Se Ele falar, eu vou. Se Ele falar, eu vou. E naquela noite Ele falou assim, se essa pessoa é você, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Quando eu levantei, eu creio que o mundo espiritual entendeu que era uma decisão. Eita Deus. Amagassai. E eu fui apossado de um choro tão profundo, Rafael. Tão profundo que eu pensava assim, eu preciso parar de chorar. Eu não conseguia. O Espírito Santo. E eu chorava, e eu não conseguia parar. E assim eu fui lá na frente, passei por toda aquela oração. Na hora de vir embora, entrei no carro. Agora vem o que Deus fez. Eu sentei no banco de trás assim e eu olhava para o chão, para o assoalho do carro. Mas eu estava olhando assim para o assoalho do carro, tentando entender o que estava acontecendo aqui.
E diante de Deus, assim, Rafael, a sensação que eu tinha, tá? É como eu podia explicar no tempo. É como se aqui na minha parte peitoral tivesse sido arrancado tudo. Parecia assim que eu estava vazio aqui, assim. Só que ao mesmo tempo eu estava... limpo. Ofegante, parecia que eu tinha corrido. Né? E hoje eu sei que naquele dia Deus tinha tirado o que me fazia pecar, o Senhor tirou. Que era aquele sentimento vazio. E o ofegante foi quando eu entendi que o Senhor tinha colocado o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus tira o que faz você pecar e coloca o Espírito dele. E assim foi todas as atitudes que eram necessárias a partir daquele momento, eu consegui porque o Espírito Santo entrou. Hoje a gente vê muitas pessoas falando, eu faço isso, eu faço aquilo. Se não fosse o Espírito Santo, varão, nós não faz nada. Aquele momento que você se levantou foi um ato ali que de decisão que faltava para o Espírito Santo completar aquilo que ele estava querendo fazer em você, né? E dentro de um relacionamento, eu estava no relacionamento e eu não estava passando por nada. Eu não estava num sofrimento, eu não estava numa depressão, eu não estava num momento ruim. Não, eu não estava. E eu creio que Deus deixou que fosse assim para mim não dizer que eu fiz alguma coisa. Porque eu não estava passando por nada. Deus olhou para mim assim e falou assim, eu vou salvar ele assim, porque assim ele vai dizer que quem fez foi eu. Né? E ali eu comecei. Foi 2 semanas para mim terminar aquele relacionamento. Na primeira semana eu não consegui. Na primeira semana foi passando segunda, terça, quarta. Quando chegou na quinta-feira, o Espírito Santo me apertou de um jeito, mas de uma maneira. Era um incômodo, era uma ansiedade. Eu tinha que terminar com aquela pessoa. Porque eu sabia que se eu seguisse aquele caminho, eu não podia estar com ele e com mais nenhum homem. Você tinha que se consertar. Isso, eu tinha essa convicção. Você tinha que se consertar para as coisas começar a andar na sua vida. Isso, e uma vida parada. Sim. Parada, assim, mas para mim era normal. Né? Porque a gente tem... A visão tá fechada, né? Você não vê. O que você queria naquele momento? Do quê? Nesse momento, o que você queria? Você queria ter uma vida na presença de Deus? Isso. O que você desejava? Uma família? Isso. De cara, assim, Rafael, eu não tive essa necessidade de ter uma mulher. Não. A minha mente ela se fechou de um jeito que eu queria servir. Eu queria viver o que eu estava sentindo. Você queria se curar por dentro. Mas foi algo tão automático assim. E nisso, como eu te disse, né, eu era muito idólatra. Eu tinha coleções de CDs, eu tinha posters, né, assim em casa, né. Tinha uma banda que eu gostava muito. Cheguei até a acampar 55 dias para ver a banda, dormindo na rua. 55 dias? 55 dias dormindo dentro de uma barraca. Um dia minha mãe olhou pra mim e falou assim, eu quero ver quando Deus for te cobrar isso. Meu Deus. Pra ele, o que você vai fazer? Verdade, né? Meu Deus do céu. E o engraçado é que a minha mãe sempre falava, né, que, como eu te disse, né, que Deus falava pra ela quantos dias, né? E quando Deus falou a última vez isso pra ela, faltava 4 anos pra Deus fazer uma grande obra. E Deus fala para você que não importa o tempo, não importa o quanto falta para Deus realizar. O servir a Deus não está debaixo daquilo que Ele vai fazer, mas está debaixo daquilo que eu quero. Eu sirvo porque eu quero, né? Eu sirvo porque eu amo servir a Ele, né? Não pelo que Ele vai fazer ou Ele faz, né? Porque o que Ele faz e o que Ele vai fazer é só o bônus, né? Então, a minha necessidade inicial foi Cristo e achar uma igreja. Fui na Bola de Neve com a minha mãe. Lembro que minha mãe falou que odiou o culto. E eu chorei o culto inteiro, porque eu estava sensível, né? Minha mãe falou, meu Deus, que igreja é essa, Ricardo, com esse reggae? Eu falei assim, com esse... É diferente. Bem diferente, né? Mas para você ver que é engraçado, né? E eu chorei o culto inteiro.
Olha só. Né? Como Deus trabalha, né? Diferente com as pessoas, né? Sim. E assim eu me posicionei no Ministério Pentecostal, na Assembleia de Deus, né? Que ali eu teria o meu primeiro contato com uma moça, né? Meu primeiro contato. Até então eu não tinha necessidade, né? Eu não queria falar no meu testemunho. Eu não tinha essa vontade no começo, né? Eu queria apagar, naquele momento, não que apague, né? Mas eu não queria falar. Nesse momento ainda você estava em processo de libertação ou você já não sentia mais desejo mais por homens? Olha, quando eu decidi que eu tinha que largar a última pessoa, eu creio que com ela foi a vontade, porque Cristo se apossou tanto de mim, varão, eu não tinha essa necessidade. Não tinha. Não tinha mais? Não. Jesus já tinha tirado. Ela veio, uns 8 meses depois, eu comecei a ser afrontado mentalmente, porque o inimigo ele lança. Sim, claro, com certeza. Eu não tinha uma necessidade carnal, eu tinha umas afrontas mentais. Sim. Né? Que aí é a decisão do homossexual que se rende a Cristo. Você recebeu ajuda, assim, de algum pastor, de alguém que trabalha nessa área? Ou não? Foi só você e Deus mesmo? No comecinho, eu creio que teve as pessoas que me ajudaram, né? Me trataram como qualquer outra pessoa precisava ser tratada, que estava vindo do mundo, igreja. Né? E o engraçado, Rafael, é como Deus não mistura as coisas. Porque quando eu me posicionei nesse ministério, antes de eu ir para a igreja do pastor Rony, o pastor estava em adultério. Né? E tudo que precisava ser feito na minha vida, eu digo assim, primeira ceia, o batismo, a primeira consagração foi cooperador, o diaconato, o presbitério, que foi tudo lá. Eu vi como que Deus não mistura as coisas. Né? Aí a gente entende, né, como que Deus usou a mula, né, para falar. Né? Porque ele realmente, Deus ele faz com que outras pessoas sejam abençoadas e não importa com quem seja. Né? Se a pessoa está errada, em pecado, ou sei lá. E esse tipo de assunto aí é muito discutido, né? Eu vou até falar, né, desse assunto. Porque há muita controvérsia, né? Será que Deus usa as pessoas que estão em pecado? Usa. Só que cada um vai responder por si. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela vai ter o efeito, independentemente de onde que ela veio. Se ela veio qualquer fonte, se ela veio por através de uma TV que você ouviu, se ela veio através de um celular, você está escutando uma palavra, se ela está vindo através de uma pessoa ou outra, não importa de onde a palavra está vindo, ela sempre vai ser soberana. Ela sempre vai trazer o resultado a qual ela foi mandada, independente se a pessoa está em pecado ou não. Agora, cabe a nós ficar caçando, saber se a pessoa está em pecado ou não? Não cabe a nós. Não cabe. Entendeu? Agora, se a gente sabe que a pessoa está em pecado, aí já é outra coisa, né? Mas é bem controverso. Alguns acreditam que também nós devemos ter o espírito de discernimento, né? Na igreja precisa buscar. Nós precisamos buscar esse espírito de discernimento que está faltando bastante hoje, né? Aí naquela igreja começou a acontecer muitas coisas. Né? Eu novo convertido, minha mãe com medo, né, de eu sair daquela igreja assim e voltar para trás. Né? Mas mesmo assim, em pecado, você ouvia a palavra e você... não, mas nesse momento nós não sabíamos. Não, nós fomos saber 2 anos e 10 meses depois, né, que nós estávamos nesse ministério, né? Mas foi ali que Deus começou, né? Deus me mostrou que eu não tinha problema, por exemplo, para ficar com mulheres. Consegui ter ali um namoro de 7 meses com a primeira pessoa, cristão, claro. Mas eu vi que era Deus me preparando para o que Ele ainda ia fazer. Né?
Não deu certo porque não era a pessoa certa, correta. E quando foi despertado o erro do tal pastor, eu fiquei um pouco perdido. Eu não sabia o que fazer, né? Porque eu lembro que a igreja estava até num salão grande e eles tiveram que sair de lá e ir para um salão menor. E eu falei, a obra de Deus, ela não retrocede. A obra de Deus, Deus não envergonha, né? Deus, ele não é envergonhado, né? A obra do Senhor, ela cresce. Claro. Né? Se tá tudo certinho, ela cresce. Sim. Então ali começou a me despertar algo. E eu falei, não, eu preciso mudar de igreja. Preciso mudar a igreja, mas eu não tinha para onde ir. Né? E nesse momento, eu lembro de uma cliente que me apresentou o pastor Rony. Né? Eu lembro que eu até fui fazer um trabalho na casa dela e ele só tinha dado uma passadinha lá e eu precisava de uma confirmação para mim sair daquele ministério, né? E quando ele foi embora, eu falei para Deus assim, Deus, se eu tenho que mudar desse ministério, o Senhor vai trazer ele aqui de volta. Né? E ali antes de eu sair, ele trouxe ele de volta. E a pastora Ludiana estava até junto com ele. E ali para mim eu tive a confirmação que eu podia sair do ministério e ir para lá. Aí a partir do momento que eu comecei a congregar na igreja do pastor Rony, né, que eu achava que eu já tinha vivido, né, toda a transformação e tudo mais, não, Deus tinha algo muito mais profundo para fazer, né, que era a espiritualidade, um encontro com ele, né. 2 meses depois o pastor Rony me convidou para morar na igreja, né? Aí tem gente que fala sempre assim, morar na igreja é bênção, né? E tudo mais. Mas o inimigo, ele começou a me atacar muito. Ele falava na minha mente, né? Que era um quarto, é até um quarto que tem lá no fundo da igreja. E é alto, né, pastora? O inimigo falava, se joga daqui. E ainda especificava, mas de cabeça. Tá? Misericórdia, olha só. Então foi 4 meses Meu assim, Deus. que eu orava... Eu orava tanto no altar, até falei para a pastora Lourdinha, que eu orava e dormia no altar. De tanto que eu buscava ali, né? Foi o tempo que eu mais busquei a Cristo, foi quando eu fui para a igreja do pastor Rony, mas também foi um momento bem difícil, assim, que o inimigo ele me atacou muito. Entendi. Porque Deus ia fazer uma grande obra que seria a minha esposa, ele estava tentando te tragar de volta, né? Você estava... Você já estava indo para Cristo ali, estava tentando te puxar de volta. Aí foi quando eu tive a oportunidade eu gravei um testemunho e mandei para uma promoção que a Rose Nascimento estava fazendo. Quando eu mandei esse testemunho para ela, muitas pessoas mandaram para participar daquela promoção, mas nem foi nem tanta promoção, né? Eu lembro que eu profetizei no testemunho e mandei para ela, né? E ali eu vi como tinha mães que precisavam de ouvir aquilo que Deus faz, né? Muitas mães veio falar comigo, muitos homossexuais que também deixaram, ex-homossexuais que deixaram, muitos também que afrontavam, né? As pessoas que se diziam ex-homossexuais também apareceram. Chegou até um rapaz que chegou a me oferecer tudo. Ele falou que se eu largasse de tudo, ele vinha me buscar, ele daria tudo que eu quisesse. Ele falou assim para mim. Nossa. O inimigo falou assim, se eu oferecer tudo que ele quer, ele larga Jesus e vem para mim. Era dinheiro? Não. Dinheiro? Não, eu acho posse, que era mais bens. comodidade mesmo. Sei. Né? Ele falou, pega um avião e eu te busco. Nossa. Falou assim. E só que, realmente, Rafael, o que Deus tinha feito em mim era verdadeiro. Pode ter muitos homossexuais com problemas dentro das igrejas e tudo mais. Mas o que ele tinha feito em mim foi verdadeiro. E assim eu fui me posicionando, pela misericórdia eu ganhei essa promoção que foi o de menos, né? Que era só coisas materiais, que era CD, DVD, essas coisas, né? E assim alcançou muitas pessoas também no testemunho. Aí as igrejas começaram a me chamar. Aí até fui convidado para pregar, para contar o testemunho na igreja Assembleia de Deus em Perus. E foi lá que eu fui batizado no Espírito Santo. O Senhor me selou em línguas estranhas. Glória a Deus. E foi que eu comecei a viver, né? Os planos do Senhor, né? Até chegar o dia que Deus ia me confirmar o relacionamento.
que era com a minha esposa. Como eu te disse, né? O inimigo, ele trabalha para que tudo se confunda, né? Isso. Eu conhecia ela já há 1 ano. Né? Nós éramos amigos, né? De igreja, irmãos, né? E um dia, eu querendo saber quem Deus tinha preparado para mim. Né? E Deus falou assim, é a Andréia. Eu ouvi. Não foi assim, algo aqui no ouvido, mas era algo dentro. E aquilo ecoava assim, é a Andréia, é a Andréia. E eu falei, nossa, a Andréia, eu não tinha nenhum sentimento. Você não sentia nada por ela? Não. Mas ela gostava de você? Também não. Não? Nada, 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 nada. Você vê como Deus trabalha, né? E nisso eu comecei a dar meus pontos facultativos, né? E ela é muito irredutível, porque ela já tinha um filho. E eu sempre falava pra Deus que eu não casaria com uma pessoa que tinha filhos. Por conta de tudo que eu passei. Né? E eu lembro que a gente até começou a ficar, olha só, sem estar num relacionamento, sem estar num namoro, né? E Deus me deu um sonho que eu estava no altar fumando e eu via ela na nave da igreja fumando. E até Deus usou uma pastora e falou pra nós assim, ela falou, olha, ou vocês assumem esse relacionamento ou vocês continuam orando, porque as coisas com o Senhor não é por brincadeira. Sim, porque vocês claro, ficando assim, com Deus não se certeza. agrada. Por que você estava fumando no altar? Porque você é obreiro de altar. Por que ela estava fumando no meio da igreja? Porque ela é obreira da nave, é diaconisa. Então, ou vocês assumem ou continuam orando. E minha cabeça assim, ó. Era como se não fosse ela, porque eu não tinha sentimento. Aí eu lembro que a gente ficou 1 mês juntos, separamos e depois voltamos. E eu sem entender nada. Ela também não sentia? Também não. Não. Aí eu lembro num dia, num culto, no meio do louvor, não me pergunte, porque eu não sei quem é. Eu vi uma irmã assim no meu ombro, pôs a mão no meu ombro, e Deus falou assim, eu sou Deus que implanta o sentimento. Só isso. E saiu. Ali eu tive minha confirmação que era ela. Porque Deus me confundiu inteiro. E assim como foi passando os dias, o Senhor foi se responsabilizando. Não é à toa que foi tudo em 7 meses. Nós namoramos, noivamos e casamos. 7 meses. E sábado que vem faz 5 anos que nós somos casados. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Né? E 1 ano e meio depois, estou eu num culto no lar. Lembra lá da transfusão de sangue? E tinha pessoas, só conhecia uma pessoa nesse culto do lar. Certo. Né? Tinha uma missionária, que eu não sabia o nome dela, enfim. E ela, quando o povo vai entregar uma revelação, parece que ele frisa na pessoa, né? Só olha para aquela pessoa, enfim. E essa missionária só olhava para mim, o culto inteiro. Aí eu tive uma oportunidade de louvar, e em seguida foi ela. Quando ela teve a oportunidade, ela falou uma coisinha ou outra da palavra, e ela olhou para mim e ela falou assim, varão, Deus vai fazer isso com você, Deus vai te levar, Deus vai te colocar, Deus vai não sei o quê. E ela me rodava assim na sala, assim, ó. Me rodava assim, eu pisando em tudo. Porque ela falou que ela via bandeiras no chão, né? E ela falou, olha só, não sei o quê. De repente ela me soltou assim. Aí ela olhou para mim e falou, você não sabe, mas Deus tirou a AIDS do teu sangue. E ali eu tive a confirmação do que Deus fez naquele dia. Não foi exame, mas foi revelação de 2 pessoas que não conheciam a minha vida, não sabiam o que eu fazia. Olha só. E revelaram o que Deus fez na minha vida. E era bem propício, porque a vida que eu tinha era bem capaz. Que eu tinha contraído mesmo. E como Deus não mente, Sim. ali eu tive a resposta que realmente Deus tinha me curado da AIDS. Que um livramento de Deus. Um livramento, né? Eu poderia ter exames, né? Mas eu não fiz. Mas Deus usou 2 pessoas, como eu te disse, 2 que falou pessoas que Deus tinha tirado. né? Confirmação de Deus. Essa confirmação, né? Aí eu gostaria de entrar agora num ponto que eu creio que é a maior vergonha para o inimigo, né? Que foi a minha esposa está grávida, né? E foi improvável, a gente estava tentando já 5 meses.
Ela está agora? Não, está Estava, né? na história. Tá. Na história lá atrás. Na história lá atrás, ela está grávida. Entendi. E era pandemia, eu falei, amor, se Deus não mandar agora, Ele não vai mandar mais. Porque é pandemia, né? Conversamos isso, passou, grávida. Olha né? só. 6 meses, o Pietro estourou a bolsa. Com 6 meses. 6 meses? Ele estourou a bolsa com 6 meses. Aí foi pro hospital. Ela ficou 5 dias perdendo líquido, né, da bolsa. Um desdenho assim extremo no hospital, né? E a igreja orando, a igreja do pastor Rony, as obreiras, os missionários, pessoas revelando que não ia ser fácil, mas Deus era com a gente. E eu lembro no dia que ela desceu para a sala de parto. Uma missionária ligou no meio da tarde e falou assim, Ricardo, bata o pé aí. Porque o inimigo não quer essa criança. Vai ser a maior vergonha dele. Bata o pé e chama a enfermeira, chama... Não sei o que você vai fazer aí. Mas chama alguém. Porque ele quer matar essa criança. E ali ela com dor. 15 horas com dor. Né? Por uma cesárea. Para se livrar da dor. Ela ficou 15 horas com contração ali. E o desdenho total da equipe médica. Todo mundo. Verdade. Eu lembro do primeiro médico que examinou ela tava com... Ela tem pedra nos 2 rins, né? Ele espalhou para a equipe médica todinha que ela estava com cólica renal. Aí começaram a dar tramal para ela na veia, Dramin na veia, coisa que poderia até prejudicar o bebê, né? Se você não dá uma de doido ali, a pessoa morre, o médico né? falando que ia fazer o parto e não fez, foi embora. Olha só. Né? Aí eu lembro que entrou a primeira pessoa enviada por Deus, que foi na parte da noite, entrou a primeira, colocou o cardiotoco na Andréia. Ela baixou, ela ficou meio de costa assim, e eu fiquei de frente pro cardiotoco. O bebê estava em sofrimento desde as 4 da tarde. Isso já era 7h30, 19h30 Nossa. da noite. E eu lembro que o cardiotoco estava ali, certinho, o coração batendo, de repente o cardiotoco fez pi, pi, pi. 30 segundos. Sem o coração do meu filho ali. Eu falei assim, Deus, o Senhor me prometeu. E o Senhor não vai me envergonhar. Aí passou aqueles 30 segundos que parecia, sei lá, 2 minutos, 3 minutos. E eu ali orando, comecei a orar, falei, Deus, eu falei assim, não permita que meu filho venha falecer, o Senhor me prometeu. E de repente veio o coração do menino 180. Aí de repente entra a médica, leva ela, e o parto dele foi feito. Com louvor dentro da sala de parto. A médica pôs louvor. Pôs louvor para o meu filho vir. Eu falei, ô glória. Era crente Deus a médica? é fiel e maravilhoso, né? Era crente a médica? Era. Ela falou, que tipo de música você gosta? Ela falou assim, qualquer uma. Ela falou, com dor, né? Qualquer uma. Agora, aí ela falou assim, não, nós vamos pôr aqui uma instrumental para você. Aí eu olhei para ela e falei assim, você é vaso, né? Não, a pessoa, né? Ela não falou nada, ela não falou que ela era crente. Mas eu olhei para ela falou assim, eu falei, você é vaso, né? Ela, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Olha só, Deus preparou. Então, na verdade, e é o que Deus diz para você que está assistindo esse podcast, não era que o meu filho ia morrer, mas Deus estava preparando a pessoa certa para fazer o parto dele, que era uma serva do Senhor. Né? E eu creio que se tem alguém que Deus vai levantar para te ajudar nessa situação que você está vivendo, espere, porque tem a pessoa certa para te trazer a vitória, para te trazer um milagre, né? Amém. Porque Deus usa pessoas para nos trazer milagre também. Com certeza. Né? Se a gente se precipita, vem a pessoa errada, né? Exatamente. Deus não queria nenhum daqueles médicos. Se vem a queria pessoa aquela, errada. uma baiana assim, revoltada, que entrou naquela sala para fazer o negócio acontecer. E é o que Deus diz, Deus vai trazer alguém para fazer acontecer na sua vida. Glória a Deus. Alguém que vai fazer algo andar. E é assim que Deus faz na nossa vida. E é assim que Deus faz. É para a glória do Senhor. Estamos aqui de pé, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E era menino ou menina? É o Pietro. Pietro, menino. Pietro. Que maravilha. Maravilha. Quantos anos? Fez 4, segunda-feira. 4 anos. 4 que anos. Maravilha, que bênção. E assim nós estamos prosseguindo, olhando para o alvo. Uma das promessas do Senhor foi o pastorado, né?
pastorado. Que Deus já tinha me prometido. Me prometeu desde quando eu vim para Jesus, né? E você foi consagrado a pastor na igreja, né, Pastor Rony. do pastor Rony, essa igreja que você está agora, que é na Assembleia de Deus Resgatados pela Fé. Né? Entendi. E foi tão interessante que foi como ele me contou como que Deus foi confirmando para ele, né, que ele tinha que me consagrar, né? E nunca nada é por mérito, né? O Senhor, nós somos miseráveis, né? A misericórdia significa isso, né? Sim, sim. Nós somos necessitados de misericórdia, né? É a miséria, né? Nós somos miseráveis perto do Senhor, né? Mas a misericórdia e a graça, ela nos alcança. Então, o Senhor confirmou para ele de maneiras tão gloriosas, assim, que eu creio que foi Deus que me escolheu, me levantou, me trouxe aqui com uma palavra de libertação, com um testemunho de não só de perdão, mas de superação, porque tem o fato também que o Senhor, eu achava que por meu padrasto ser crente, quem tinha que me pedir perdão era ele, né? Só que o Senhor, com o tempo, ele colocou isso na minha mão. O Senhor falou para mim assim, ele não te pediu perdão, mas você vai. Ah, mas o ferido sou eu, né? Tem que pedir. Mas Deus não quer saber, né? Quem foi ferido e quem feriu. Deus quer que se resolva, né? E um dia nós estávamos saindo da igreja, né? Parei ele, foi falado de perdão no culto, parei ele e falei para ele, olha, eu queria que você me perdoasse, porque um dia eu tive ódio de você, né? E eu creio que naquele dia foi um tapa enorme na cara do inimigo, porque o Senhor quebrou uma grande divisão na casa da minha mãe. Em nome de Jesus, né? Com certeza. E eu creio que se você liberar perdão, o Senhor está dizendo, né, de coisas passadas, o Senhor, ele não vai mudar você de cativeiro, ele vai te tirar desse cativeiro, porque tem coisas que o Senhor faz através das nossas atitudes. Claro, e isso, né? Aí é uma brecha que você fechou ali, que Satanás podia entrar ali e fazer. E só Deus sabe o que podia acontecer, né? E muitas pessoas não conseguem completar o processo de libertação por conta da falta de perdoar, né? E foram 12 anos, nós sem se falar. 12 anos. 12 anos. E minha mãe no muro, né? Mas Deus fez, me transformou, entregou a humildade, porque para você pedir perdão, você não basta querer perdoar, você tem que ser humilde, né? Para pedir o perdão, né? Então o Senhor entregou a humildade, deu o perdão para que eu perdoasse. Não é assim que a palavra diz? Sim. Que aqueles que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Sim. Né? Então, por tudo que ele me fez, né? Por tudo que ele causou em mim, toda aquela revolta, enfim, eu consegui liberar, né? Para ele. E o Senhor fez grandes coisas pela minha vida. Glória a Deus. Amém. Eu vejo assim o seu testemunho da seguinte forma, né? É muito fácil a gente falar dos nossos acertos, né? Daquilo que a gente acerta, né? A gente pregar, contar para as pessoas. Mas falar dos nossos erros, assim em rede nacional, assim como você falou hoje, que você contou, não é nada fácil, né? Não é fácil. E não é qualquer um que tem essa coragem de vir aqui contar e abrir o coração assim dessa forma, né? Mas eu creio que isso toca almas que estão presas. E mostra que existe solução. Sim, existe. Existe uma solução. Existe um Deus que cura. Existe um Deus que ele restaura. Sim. E nos mostra que a verdadeira felicidade é somente em Jesus Cristo. É somente nele, né? Não, eu faço questão de contar porque graças a Deus hoje eu e meu padrasto estamos muito bem. Muito bem.
Esses dias eu até cheguei na casa da minha mãe e ela falou assim, mas você avisou pra vir? Ele olhou e falou, tem que avisar pra vir? Então, pra vocês Isso verem também. como que Deus quebra, Sim. né? Algo. No final, todo mundo errou, né? Mas o melhor é que todos hoje estão em Cristo. Glória né? a Deus. E se Cristo é o maior exemplo de perdão, e se eu carrego o título de cristão, eu tenho que perdoar, né? É claro que tem níveis de perdão, né? Não é, por exemplo, se você é mulher e você passa, por exemplo, você está com um marido que te espanca, por exemplo, né? E você larga dele, não quer dizer que você tem que voltar com ele, mas você tem que perdoar. Sim. Não é verdade? Claro, com certeza. Tem que perdoar. Mas para que isso seja vida em você, né? O perdão, ele é vida na vida de umas pessoas, de todas as pessoas, né? Porque a palavra do Senhor diz que a falta de perdão corrói até os ossos, né? Claro, com certeza. Né? E a raiz de amargura, né? Também. Então eu creio que o Senhor, ele fez e vai fazer grandes coisas. Não só Amém. na Eu minha também creio. vida, Eu também como creio. na vida de você que está assistindo. E que Amém. isso seja profético na sua vida, Amém. né? Que o Senhor, ele venha te surpreender, não só em milagres materiais, mas no maior milagre que é o seu caráter, né? Quem você é, né? Eu acho que o maior milagre na vida de uma pessoa é quem ela é. Quem Deus transforma ela de dentro para fora, né? Não é uma roupa que vai falar quem eu sou, Sim. não é uma gravata, não é uma saia até o pé, mas é o caráter, Sim. né? O caráter vai falar. E todas as vezes que você errar, tenha humildade, né? Porque o Senhor, ele gosta de transparência, né? O que eu tenho mais aprendido ultimamente é como que nós temos que ter um coração ensinável, né? Porque o Senhor, ele precisa ter acesso, né? Né? Porque, igual, o Ricardo foi tirado da homossexualidade. Eu vim perfeito? Eu estou perfeito? Claro que não. São todos os dias, né? Algo que o Senhor tem que ajustar, né? Mas para ele ajustar, ou ele me coloca em situações para que eu passe e mude, ou eu posso decidir e mudar, né? Todos nós estamos em santificação. Ninguém é santo, né? Todos nós estamos nesse processo de santificação até Jesus voltar, né? Até que Cristo Jesus volte. voltar. E ainda vai ser por misericórdia, né? Por misericórdia. Misericórdia, né? É verdade. Pastor, e se você pudesse dar um conselho para quem hoje está na homossexualidade, qual conselho você daria para que essa pessoa tenha força de ou estar em conflito e a pessoa quer sair dessa vida? Como você aconselha ele a ter forças para sair? Primeiro, eu vou falar de mim, tá? Eu tive que ser para que Deus, não que Deus precisasse da minha ajuda, né? Mas eu fui muito radical. Por exemplo, eu parei de frequentar os lugares que eu frequentava. As amizades que eu tinha, eu abri mão de todas. De todas. Todas. Né? Eu lembro que eu excluí Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu excluí todas as minhas redes sociais e fiquei só com a ligação. Só por ligação, né? E o posicionamento. Hoje muitos desses homossexuais chegam em mim para falar: o que você fez? Achando que é uma porção mágica. E não é. Né? Cristo, ele não é mágico. Ele é cura. Ele é libertação. Ele é transformação. Né? Porque o mágico sempre tem um trambique por trás, né? E Jesus, ele não tem trambique. O que ele faz, ele é reto, né? Como você disse, ele é soberano e absoluto, né? E o que eu indico para você, Cristo, ele foi capaz de morrer por me amar, por amar você. Aí eu lanço uma pergunta para você. Se você ama a Cristo, o que você é capaz de fazer para segui-lo? Ele foi capaz de morrer. E eu e você? Será um sentimento por homens ou mulheres que você tem que abrir mão para que ele faça algo na sua vida? Então é exatamente aí que você precisa tomar uma decisão.
Então, o meu conselho é para você. Abra mão. Abra mão. Né? E seja transparente com Cristo. Porque o que Deus gosta, Rafael, é transparência. Nos mínimos detalhes. Tem gente que tem vergonha de Deus. Eu, no começo, eu tinha vergonha de falar para Deus. Deus me perdoa porque eu fiz isso. Deus me perdoa porque eu fiz aquilo. Não, o Senhor quer que você fale, seja transparente. Porque antes de você falar, Ele já viu. Né? A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo que seguem aqueles que estão na terra. Né? Então, antes de você chegar nele e falar, Ele já viu. Mas Ele quer que você fale. Porque a nossa boca, a gente ouviu isso essa semana, ela tem o poder de confessar. Né? E quando eu confesso para o mundo espiritual ouvir, tanto Deus, tanto os demônios, eles entendem o que eu estou fazendo. Né? Então eu quero declarar sobre a sua vida para o inferno inteiro ouvir que a partir de hoje toda legalidade satânica e maligna que tem te levado para esse tipo de pecado cai por terra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o Senhor e o Espírito Santo vai começar a ter força na sua vida. Mas primeiro, o que você tem que fazer? Procure uma igreja, como a pastora Ludinha disse, de palavra, né? Uma igreja que queira te ajudar, em primeiro lugar, não te difamar, né? E em terceiro lugar, a transparência com Deus. Você entra nesses três requisitos, o Senhor faz, Ele faz. Glória a Deus. Faz Se mesmo. posicione. Faz mesmo. Que o Senhor faz. Se Ele não te... Olha só que lindo que desceu agora, oh glória, aleluia. Se Ele não te tocar primeiro, toque nele você. Glória a Deus. Você entendeu? Amém. Igual a mulher do fluxo de sangue. Ela teve que tocar primeiro. Sim. Aí em seguida veio a virtude. Em seguida. Né? Só que tem duas classes. Tem os homossexuais que não conhecem o Evangelho, né? E vão ser alcançados por ele. Sim, com certeza. Aí sim Cristo vai. Né? E tem os que conhecem o Evangelho e precisam voltar. Né? Talvez Deus tenha misericórdia e puxe. Mas talvez você que tenha que vir e se render novamente. Né? Então o Senhor ele tem, como eu disse, muitas formas de trabalhar. Sim. Né? E uma última pergunta para a gente encerrar, né? Amém. Você que passou pela homossexualidade, o que você diz, o que acontece quando um homossexual ele encontra o verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade ali nele? Porque deixa eu só explicar a pergunta. Porque quando você tá ali, você não tá vivendo uma vida vivendo a identidade a qual Deus te deu. Você está vivendo uma coisa que você criou ali, não sei como explicar. Você criou, alguém criou, implantou, foi criado em você. Quando um homossexual encontra o seu verdadeiro eu e há essa transformação. Sim. Esses dias eu vi até um famoso falando que ele sentia, né? Ele é um homossexual assumido, não vou citar o nome, e ele falou assim que Deus tinha errado, né? Então, se ele fez ele com esse sentimento, então ele quis dizer que Deus tinha errado, mas Deus não erra. Deus ele é perfeito, né? Na verdade, em algum momento da nossa vida isso é implantado, né? É aonde, mas não significa que Deus quer que você viva, né? Deus quer que você lute contra isso, né? Ou Deus quer que você renuncie, né? Essa prática, né, da homossexualidade. Então eu creio que o que Deus tem para quem abre mão é muito maior do que você deitar com uma pessoa do mesmo sexo. É muito maior.
Você olha assim para Deus e você olha para um um relacionamento desse, é vazio, é vão, sem produção, sem multiplicação. Você entendeu? E as pessoas que vivem sabem disso. Sabem. Três pares de gays. 3 pares de gays. Cada um com seus 30 anos. Manda eles para uma ilha. Isolada. Volta daqui 100 anos. O que vai ter na ilha? Não vai ter ninguém. Então, vazio. Vazio. E Deus não é vazio. Né? Deus implantou a família desde o começo. Sim. Né? Plano de Deus, né? O plano de Deus sempre vai ser a multiplicação. E isso só acontece com 2 seres, macho e fêmea. Amém. 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 Pastor Ricardo Cabral. Ô, glória. Glória a Deus. Diga. Pregador da palavra hoje. Amém. Isso. Se alguém quiser convidar você, amém. Lá no Instagram. Estamos aí para guerrear. Hoje eu lidero jovens Rescue, no Ministério Rescue, na Resgatados pela Fé. Se você quiser seguir também, Gente, eu tô com uma vontade de visitar essa igreja. Glória, vou dar um de Rony aqui. Resgatado pela Fé. Porque já veio o Rony, veio a pastora Lurdinha, agora veio você. E lá é bênção. E vocês são uma bênção. O testemunho de vocês, a gente vê que são pessoas de Deus mesmo. Eu creio que até Deus que me levou para Resgatados, porque o Rony curioso para conhecer essa igreja. O Rony, a Lurdinha também, que viveu com o pastor Rony, ajudou já muitas pessoas. Eles sabem, por exemplo, o Rony sempre diz, né, que tudo que ele passou, ele não faria isso na igreja dele com alguém que vem desse mundo, né? Porque ele sabe como que é. Né? Então, até mesmo você que é da Redondeza de Santo André, de São Paulo, visita a gente lá, né? Porque alguém que fala a sua língua rege essa igreja, né? Porque o melhor é esse, quando uma pessoa entende, né? Hoje eu até falo muito aqui, que às vezes a pessoa falar da homossexualidade sem ter passado por ela é meio vão. Sim. Né? Então, já que o Senhor nos levantou para falar contra o evangelho, não, contra esse tipo de pessoas, né, de vida, né, deixando muito bem claro que é mais fácil você ensinar, porque quem passou sabe orientar, isso. Né? E o que eu acho mais engraçado é que quando eu me assumi e fui para a homossexualidade, todos me receberam de braços abertos. Hoje que o Senhor me tocou e eu decidi ir contra a homossexualidade, aí não pode. Então você está vendo que tem um pouquinho de hipocrisia? Sim. Eles têm que me aceitar, né? Os homossexuais dizem, né? Eles têm que me respeitar, têm que me aceitar. Mas quando alguém do meio deles se levanta e diz que não é mais, aí não pode? Então. Você entendeu? Contradição, né? É contradição. Então, aqui está uma prova diante de você, dos seus olhos, que graças a Deus não há mentira no meu lábio. E o Senhor, Ele faz grandes coisas por mim e vai fazer, ou fez por você. É isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu agradeço aqui sua presença, mas antes eu quero pedir para você fazer uma oração. Em nome de Jesus. Oração por mim, por nós, por quem está assistindo aí, ficou até o final, assistindo esse podcast maravilhoso. Amém. Você pode fazer essa oração? Faça por nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos primeiramente, Senhor Deus, por essa grande oportunidade. Sim. E eu creio, Senhor Deus, que este homem, esta mulher, Senhor Pai, que está assistindo, Senhor Deus, este podcast, Senhor Pai, este episódio, ó Deus, eu creio que eles precisam de uma solução e de uma resposta urgente. Então eu peço, Senhor Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa mudar. Sim, ó Deus, começando pela mente, Senhor Pai. Porque é através da mente, Senhor Pai, que comanda todo o resto do corpo, Senhor Deus. Então, se necessita de uma metanoia, Senhor Pai, de uma mudança de pensamento, Senhor Deus, que o Senhor entregue para essa pessoa agora, Senhor Pai, para que ela consiga perdoar, para que ela consiga largar, Senhor Deus, esta vida, ó Deus, para que ela consiga se voltar para Ti, Senhor Pai. Ó Deus, o Senhor é o único que pode, ó Deus, o Senhor é o único que tem
todo o poder, ó Deus, nas tuas mãos para, Senhor, ó Pai, livrar e para tirar, Senhor, ó Pai, qualquer homem, qualquer mulher do lamaçal do pecado, assim como o Senhor fez comigo. E eu profetizo, Senhor, ó Deus, sobre a vida deste homem, dessa mulher, que está vivendo nesta prática, Senhor, ó Deus, que a partir de hoje, ó Deus, que a partir deste momento, Senhor, ó Deus, o Senhor possa livrá-los e com a sua bendita misericórdia, Senhor, ó Pai, infinita misericórdia, o Senhor possa arrancá-los com mão forte, com braço forte, Senhor, ó Pai, ó Deus, deste mundo, desta prática. Também eu profetizo, Senhor, ó Pai, neste podcast, Senhor, ó Deus. Ó Deus, crente podcast, Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu creio, Senhor, ó Deus, e profetizo no nome de Jesus a tua paz, a tua prosperidade, Senhor, ó Pai, a tua expansão, Senhor, ó Deus, desse podcast, Senhor, ó Pai, porque eu creio, Senhor, ó Deus, que não vai ser só Brasil, não, Senhor, ó Pai. Amém, por aquelas portas, Senhor, ó Deus, vai entrar pessoas, meu Pai, que são de outros países também, Sim, Senhor, ó Pai, Jesus. porque tudo que o Senhor começa, Senhor, ó Pai, não é para vergonha, e sim para a honra, Senhor, ó Deus. E eu profetizo a dupla honra sobre esta casa, sobre este projeto, Senhor, ó Pai, sobre a vida do Rafael, sobre a vida, Senhor, ó Pai, ó Deus, de poder da sua esposa, daqueles que estão por trás, Senhor, ó Pai, do cameraman, do sonoplasta, Senhor, ó Pai, daqueles que investem nesse ministério. Ó Deus, eu creio, Senhor, ó Pai, que nesta ação missionária, Senhor, ó Deus, através de vídeos, meu Pai, contando histórias, Senhor, ó Pai, e testemunhos que só o Senhor poderia ter feito e faz. Eu creio, Senhor, ó Pai, que o Seu nome vai ser glorificado. Levanta eles, em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, ó Pai, porque o Senhor me mostra na mudança de local, Senhor, ó Deus. O Senhor me mostra, Senhor, ó Pai, que eles não vão ficar aqui. Ó Deus, vai haver, não sei o tempo, Ramanagasai, em nenhum momento, Senhor, ó Pai, mas eles vão sair daqui, ó Deus, e eles vão para um lugar, Senhor, ó Pai, ó Deus, maior, Senhor, ó Deus, um lugar, Senhor, ó Pai, vai ser a segunda casa, Senhor, ó Pai, ó Deus, na qual o Senhor também vai ser glorificado e exaltado. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, foi uma honra para mim. Viu? Talvez muitas pessoas não entendam como é para mim estar aqui, né? Eu creio nas pontes. O Rony com vocês, né? Vocês com o pastor Rony, o Rony comigo, a pastora Lurdinha. E eu sei que o Senhor vai elevar, Amém. Esse podcast. Amém. Eu creio. Através de cada vídeo que eu vi que tem muitos testemunhos para a glória de Deus, né? Tem bastante. E assim o Senhor continuará fazendo. Amém. Tudo para a honra e a glória do nome de do Jesus Senhor, Cristo. né? Não importa a maneira, né, pastora? Eu recebo. Mas o que interessa é que o nome dele seja propagado, né? Verdade. Né? Seja elevado sempre, né? Porque nós somos tão pequenininhos, né? Perto dele, que é tão grande, tão maravilhoso, né? Somos tão pequenininhos. Glória a Deus. Vai vir. Isso, a Viviane Brunieri, vai vir mais pessoas, vocês vão mandar, né? Sim, em nome de Jesus. Então eu quero convidar, olha, você que está assistindo, nós somos um podcast que abre oportunidade para você ter um testemunho. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você pode ser famoso, você não precisa, pode ser não famoso, você pode entrar em contato com a gente. Tem o link na descrição, aí você vai lá, manda seu testemunho, mas você tem que ter um testemunho verídico, tá? Aí você pode vir aqui contar seu testemunho. Você pode ter a chance de estar aqui contando seu testemunho. Então, se você tem um testemunho aí, deseja compartilhar aqui para milhões de pessoas, né? Que sim, hoje nós estamos com mais, olha, glória a Deus, batemos 300 mil inscritos no YouTube. Para a glória de Deus. Amém. Né? Coisa linda. E tudo isso são mais de 100 testemunhos já gravados, 120 testemunhos. 120 não, 140, né? 140 testemunhos já gravados para a glória de Deus. Pessoas de todo o país, vêm pessoas da Austrália, dos Estados Unidos, Portugal. Já veio pessoas de vários lugares do mundo gravar aqui. Glória.
E Deus tem feito Coisa grandes linda. coisas. A gente recebe muitos testemunhos de restauração de casamento, de pessoas que largaram as drogas, voltaram para Cristo. Então, esse canal aqui tem sido bênção para muitas pessoas. Amém. E eu sou muito grato a Deus. Eu não meço a minha aprovação em Deus por conta da quantidade de inscritos ou de seguidores que tem. Essas pessoas que estão seguindo aqui, estão seguindo a Jesus, tá? Não siga eu, não, porque eu tenho um monte de falha, minha esposa tem um monte de falha. Siga, vocês estão aqui para seguir Jesus, né? E nós estamos aqui para falar de Jesus. E é por isso que vai crescer. E por isso que vai crescer. Vai crescer. Por isso. Né? Glória a Deus. Então, pastor, muito obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado por essa disposição. Obrigado para a pastora Lourdinha também, que Posso veio. deixar só um versículo para finalizar? Pode. Romanos 1,16. Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho. Com certeza. Porque é o poder de Deus para todos aqueles que crê em Jesus, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Porque nós não nos envergonhamos de Cristo e nem de sua palavra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, Deus abençoe você que ficou aí até o final. Não se esquece de curtir, de comentar e compartilhar, porque vai ajudar muito o canal aqui, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, sua família. E até o próximo episódio. Se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente. Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe.